Fala aí, meu povo. Todo mundo chegando. Isso aí. Maravilha. Vocês estão me perguntando, quase ninguém me pergunta no áudio, vou tirar o fone por enquanto. E esse fone é muito bom, mas ele aquece aqui, fica quente e horrível. Esperando o povo chegar. Isso. A galerinha entrando. Lucas já, Samira já, Arthur também. Mas a Rafa também estava, Maísa também. Vou esperar elas entrar também aqui. Tiriri, tiriri, tiriri. Cadê o povo? Bem, gente, eu vou começando devagarinho, né? São 6h45, o horário que estava previamente já agendado para a gente começar. Eu vou subverter o que eu mesmo disse. Eu adoro ficar toda hora eu vou subvertendo. Eu gosto disso, eu gosto do improviso. Eu gosto do estrago. Coisa de seguir, não. Eu falei que ia falar. Eu disse que ia começar agora com literatura, mas eu vou de redação, porque eu estou a fim de falar disso aqui, e terminar redação e com literatura, que vai ser um pouquinho mais maçante, digamos aqui. Literatura sempre é bem maçante. Isso aqui foi, como eu disse, uma aluna me pediu para falar sobre isso, do curso, e, cara, acho que é super pertinente a gente falar, que é a parte de separação silábica, ou separação de sílabas. É bem importante mesmo. Não era comum dar aula de separação de sílabas para a turma de Enem, mas o pedido dela e a argumentação dela me sensibilizaram, e eu acho que vai ser legal falarmos sobre isso também. Então, separação de sílabas. Separação de sílabas também é chamada como divisão silábica. Tá? É a delimitação das palavras em sílabas cuja ação é marcada pelo hífen. Então, ao separar a sílaba, eu tenho o hífen que vai marcar. Vale lembrar que não existe sílaba sem vogal, visto ela ser a base da sílaba, ou seja, a vogal é um elemento obrigatório. Bem, primeiramente, por que dessa aula? Porque nas redações, o que eu vejo de erros de separação silábica é uma cacetada. Muita gente faz erro para dedéu de separação silábica. E aí o que a gente precisa ficar atento a isso? Você perde pontos, né? A questão da separação silábica, ela está inserida no processo de ortografia.
Então, ela é uma questão a ser observada mesmo, com cuidado. E aí, parece algo muito simples e muito fácil, e não é. A parte de separação silábica ela é enjoada porque a gente tem algumas regrinhas e tem horas que essas regrinhas não funcionam para determinada palavra. Outra coisa importante. Quando a gente faz a redação, quando eu digito um texto aqui, no Word, que não é o Word, mas se eu digitasse um texto no Word, eu vou lá naquelas partezinhas de cima, está lá justificar. Aí meu texto fica todo na margem de esquerda, margem direita, tudo alinhadinho. Eu não tenho... É difícil, é muito difícil eu conseguir fazer um texto, uma redação, e ao final da minha linha aqui, da minha margem direita, eu, de fora a fora, não precisar fazer uma separação silábica. É muito difícil isso, muito difícil. E vai te dar um trabalho absurdo se você quiser, na hora da tua redação do Enem, você conseguir fazer essa formatação. Você vai perder um tempo absurdo para isso. E você pode separar a sílaba, não há nada que te impeça de fazer a separação silábica. Mas é importante ficar atento à separação. Tá? Então, vou trazer algumas regras aqui que não podem fugir, e no mais é o nosso conhecimento do dia a dia mesmo. Lembrando, e aí a gente vê muito vício, eu já vi gente falando que tal coisa ocorre e o professor nunca corrigiu, o professor dizia que era certo. A questão do hífen. Deixa eu mostrar logo aqui, gente, ó, separam-se. Vamos conferir, então, quais são as regras para as sílabas que separam-se. Vamos lá. Deixa eu pegar um ponteiro aqui rapidinho. Então, ó, isso aqui é o hífen. Tem gente que na hora de separar a sílaba, bota o hífen aqui embaixo, como se estivesse sublinhando. Não pode, o hífen não pode ficar aqui embaixo da letra. Ele tem que ficar ao lado. Então, imaginemos, né, que é aqui, ó. Quais são as regras para separação de sílaba? Bem, lá no texto anterior, a gente já viu que não pode existir, não há sílaba na língua portuguesa sem vogal. Sempre, toda sílaba tem vogal, mesmo que seja só a vogal. Então, em cafeeira, olha lá, separei, 2 vogais. Fiíssimo, separei. Álcool, separei. Cooperante, separei. Empreendedor, separei. Voo, separei. Já vi gente falando, voo na monossílabo? Não. 2 vogais iguais, separa. Primeira regrinha, 2 vogais iguais, então vocês vão saber. 2 vogais iguais, pá, separa. Então vamos imaginar que eu fosse lá, estou escrevendo a palavra voo e preciso separar. Bem, a gente vai ver uma coisa chamada paralelismo, mas por enquanto, imaginemos que eu preciso separar. Eu não vou botar aqui embaixo, tem que ser aqui do lado, ó. Vou, conforme está aqui. Você não vai sublinhar a letra. Então, muito cuidado. Eu sei que tem gente que tem esse vício de botar o hífen embaixo da letra. Isso é erro, não pode. Lembrando que estamos vendo separação silábica. Eu não vi com vocês porque não é conteúdo de Enem. Mas se falar em separação silábica, os encontros vocálicos são importantes a gente dar uma olhadinha. Os encontros vocálicos são os hiatos, ditongos e tritongos. Então, eu não vou entrar no mérito do que é um hiato, que é um ditongo, que é um tritongo. Aí eu tenho que falar de vogal, semivogal. Aí ficaria uma aula um pouco mais extensa para isso. E eu acho que não precisa. A princípio, basicão, hiato é quando eu tenho 2 vogais, 2 letras vogais que vão se separar em sílabas diferentes. A minha entonação ela já dá uma ideia de que eu preciso separar. Existe uma coisa chamada letra, existe outra chamada fonema. Fonema é som, fonema é mais forte, letra é representação gráfica.
Então, tem uma máxima, que eu não estou inventando, que é das regras, que não pode ter. Da mesma forma que eu não posso ter sílaba sem vogal, eu não posso ter duas vogais na mesma sílaba. Ué, como assim, Carlos? Peraí. Agora eu estou ficando doido. Como assim duas vogais na mesma sílaba? O ditongo, né? O tal das duas vogais na mesma sílaba. Vamos lá. Na verdade, aqui eu tenho duas vogais. Eu preciso separar, não podem ficar duas juntas. Quando vemos juntas, a gente não tem duas vogais. Aí é questão de fonema. Eu tenho uma semivogal, uma vogal ou vice-versa. Isso é o ditongo. Tá? Então, quando eu tenho isso aqui, o hiato acontece porque eu tenho duas vogais. A vogal, ela é forte. Ela é forte. A semivogal ela é mais fraca. Tá? Então, é mais ou menos por aí. Dia, separa, saúde, ruim. Não é ruim. A pronúncia também, a ortoépica também é errada. Ruim, não ruim. Ruim. Voar, fiel, ruína. Então a gente separa hiato. Dígrafos. Alguns dígrafos nós separamos. Dígrafos RR, SS, SC, S cedilha e o XC. Tá? Esses dígrafos aqui a gente separa quando a palavra será separada em sílabas. Então, terra, esses dois R's, um R para cada lado. Vassoura, dois S, um S para cada lado. Assinalar, dois S, um S para cada lado. Descida, o S para o lado, o C para o outro. E a gente não fala descida, é decida. Decida. Dígrafo. Você sabe o que é dígrafo? Dígrafo são duas letras que representam um único som. Letra fonema, tá? Tudo que está se relacionando aí, que está falando e vendo, tem a ver com a parte de fonologia, fonema. Então, terra, esses dois R's têm um som de um Rzão forte. Se fosse um Rzó, seria terra. Vassoura também tem um Szão forte, né? Os dois S's. Aqui eu esqueço, esse S não faz descida, fala descida. A gente não fala desça, desça. Eu não falo exceder, é exceder. Tá? Dígrafo é um único som. Mas esses dígrafos aqui, eu vou ter que. Se eu não tenho isso já na minha cabeça, eu preciso memorizar. RR, SS, SC, S cedilha e XC. São dígrafos, ou seja, duas letras com um único som, que precisam ser separados. Encontros consonantais disjuntos. O que são encontros consonantais? São duas consoantes juntas, né? Aqui, a DV, FT, AL, mas que cada uma tem o seu som pronunciado. É diferente do dígrafo, que eu posso ter duas consoantes, ó, duas consoantes juntas, mas não tem o som de cada uma pronunciada. É um único som, por isso dígrafo. Então, enquanto consonantais disjuntos, a gente separa. Advogado é advogado. Afta, afta. Alface, força. Magnético, objeto. Desmentir. Ok? Aquilo a gente viu que separa. São os casos que a gente vai separar, os principais casos de separação silábica. E na hora de separar a sílaba, o que fica junto na mesma sílaba, que eu não posso colocar para um lado por outro? Os ditongos, né? Se o hiato são duas vogais e uma fica para cada lado, o ditongo tem uma semivogal e uma vogal, ou vice-versa. E aí a gente não precisa entrar em mérito, mas é o tal do ditongo crescente ou decrescente. Esses ficam juntos na mesma sílaba, porque eu posso ter vogal e semivogal na mesma sílaba, eu não posso ter duas vogais. Poxa, Carlos, queria relembrar isso. Fazer uma aula sobre isso de fonologia para Enem vai um pouquinho fora da curva. Mas se você quiser dar uma olhada por conta própria e quiser tirar dúvidas comigo, estou à disposição. Bom, senhores e senhoras? Então, a ideia, essa aqui é um ditongo, fica junto. Chapéu, ditongo, fica junto. Praia, ditongo, fica junto. Noite, ditongo, fica junto. Animais, ditongo, fica junto. Papagaio, ditongo, fica junto. E os tritongos, né? Foneticamente falando,
Não pode ter duas vogais na mesma sílaba. Não podem ter duas vogais na mesma sílaba. Então, no tritongo, eu tenho uma semivogal, uma vogal e outra semivogal. Tá? Uruguai, averiguei, enxá, guei, sa, quão e guais e quão. Tá? São todos tritongos. Ok? Tem alguma dúvida até agora? Vou até botar aqui no fonezinho. Alguma dúvida? Opa, apareceu aqui alguma coisa. Não, senhor? Sim, senhor. Maravilha. Não tem dúvida, vida que segue. Então, a gente não separa tritongo. E agora são outros dígrafos. Aqueles dígrafos que nós vimos anteriormente, RR, SE, SC, XC, S cedilha, esses, um para cada lado na separação silábica. Os dígrafos de H, né, que é o CH, LH, NH, e o dígrafo QU, GU, eles ficam juntos na mesma sílaba. É difícil de gravar. Chave, porque aqui eu tenho um único som, das letras por um som, como se fosse um X. Folhear, aqui como se eu tivesse um L com um tio em cima. Arranhar, aqui é um dígrafo que eu separei, ó. E agora um dígrafo que não separa, que é o NH, que é um N como se fosse um tio em cima. Quão, né? Eu não posso separar o quão, esse dígrafo aqui. Água, eu não separo. E o guai, o GU, também não separa. Até esse quão aqui está equivocado, ele está separado. Ele deveria estar junto aqui. Tá? Quão é junto. A questão é só mostrar o QU que fica junto, aí fica junto com tudo formando um tritônico, né? Então, beleza. E os contos consonantais perfeitos. O que é a diferença do conto consonantal perfeito e os disjuntos? O conto consonantal perfeito diz que é perfeito porque ele fica na mesma sílaba. E o disjunto, obviamente, se separam quando eu tenho as duas consoantes. Então, em blusa fica tudo junto. Em blusa fica tudo junto. Em preto, PR juntinho. Em Atlântico, TL juntinho. Livraria, BR juntinho. Biblioteca, BL juntinho. Bruta, BR juntinho. E temos os grupos consonantais iniciais que não podem separar. E aí é macete também, galera. Macete. Né? Se eu boto aqui psicólogo, psicologia, eu posso ter sílaba sem vogal? Não pode. Então tem que vir P na PS, então tem que vir com I. Psi. Minésico. Não tem como. Eu não posso botar o M separado, o MN. Tem que vir com a consoante. Pneu, posso fazer PIN? Não. Não posso separar. Tem que vir junto. Pneu. Pneu, sozinho já seria, por si só, um monossílabo. Gnóstico. Esse GN não pode vir junto, precisa vir com uma vogal também. Tá? Então, não vacilem. Isso aqui é o que vai fazer terminar essa aula de separação silábica. E, sem sombra de dúvida, o mais importante do que tange a questão da redação. A gente está vendo divisão silábica por conta da redação do Enem. Em outros concursos, tem questão que vai lá, qual assinale o grupo que tem palavra separada errada, qual a palavra está separada correta, enfim. Poderia vir de várias formas questões sobre separação silábica. Mas não tem no Enem questão sobre separação silábica. A questão da separação silábica foi o que eu falei. Está atrelada à produção do texto, está atrelada à redação. E se eu estou vendo essa separação silábica por conta da redação, eu preciso ficar atento à translineação das palavras. O que é isso? É a separação de uma palavra dentro de um texto que ocorre na mudança de linha. Então, eu não estou vendo separação silábica porque eu vou passar o exercício, separei sílabas a seguir. Né? Se eu estivesse trabalhando com outro concurso, eu
poderia passar isso, separemos as sílabas a seguir, vejamos e tal. É óbvio que saber separar corretamente uma palavra passa pela transliteração também. Eu não vou separar a palavra a meu bel prazer, porque eu acho que é bonitinho dessa forma ou daquela. Eu preciso seguir as regras que estão aí, que eu mostrei há pouco a vocês. Mas vamos lá. Que regras seriam essas? Não deixar uma vogal sozinha no início ou no fim da palavra. Essa é a principal observação que eu preciso fazer com vocês sobre a separação na translineação em relação às linhas da redação do Enem. Então, olha só, palavra ideia. Como seria a separação da palavra ideia? Ideia. É assim que separa a ideia. É assim que é feita a separação. A palavra ideia, eu tenho como fazer uma separação para translineação? Não, não há como, porque não devemos deixar uma vogal sozinha no início ou no fim da palavra. Ou seja, é ruim, não fica correto dentro de uma translineação, que é a separação de sílaba de uma palavra que terminou aqui nessa linha e vai começar na linha seguinte. Se eu fizer e na linha de baixo botar ideia, esse i está horrível. Ele não tem que estar aqui, escreve ideia toda embaixo. Se eu estou lá em cima e vou escrever ideia, eu não vou separar, vou botar um hífen e botar o a embaixo. Eu já botei o hífen aqui, que tem que ficar na linha. Já falei, não pode ser embaixo, tem que ser na linha. Em vez do hífen, eu boto o a. Então, esse tipo de separação aqui de palavras como ideia, elas não são possíveis para translineação. Vejamos a palavra Atlântico. Separação. Atlântico. Se eu estou escrevendo a palavra Atlântico numa redação, eu tenho duas formas de fazer a translineação. Posso escrever Atlã na linha de baixo, Ticô, ou Atlante na linha de baixo, Co. Tá? Eu só não me permite aqui fazer o quê? A na linha de baixo, Atlântico. Não está nem como exemplo aqui. Né? Seriam as duas possibilidades. Atlã e depois Ticô, ou Atlanti e depois a linha de baixo, Co. Essas são as possibilidades de translineação. E é exatamente isso que eu quero que vocês comecem a observar. Não tem muito jeito, em se tratando de redação, a gente ficar só na teoria, né? A gente precisa produzir textos e tal, e tal, e tal. Não sei se até na semana passada, inclusive, que eu falei de coerência, se não me engano, eu tenho segurado um pouco a questão da redação no que se diz respeito à produção de texto, porque é muito ruim a produção de texto da forma online. Como assim é muito ruim a produção de texto em forma online? Não adianta você me digitar o texto e me mandar. Você tem que escrever o texto, fazer ele transcrito e me enviar isso de uma forma escaneada, fotografada e tal. E aí eu fazer essa correção vai me dar trabalho, eu vou ter que imprimir numa impressora, fazê-lo, e aí fazer a devolutiva. Então, correção dá trabalho. E por aqui dá mais trabalho ainda. E o que pode parecer para a gente, nós professores estamos longe de estar de férias, estou trabalhando muito, 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 muito mesmo. Tá? Então, o que acontece? Só que eu estou realmente preocupado com a possibilidade de retorno em curto prazo. Eu estava segurando, né? Está desde março todo não, meio de março para abril, um mês. Já completamos 2 meses, né? E vejo que no mínimo 3 meses nós completaremos. Não voltaremos antes do meio de junho. Até pessimista, não, sou completamente realista. Não voltaremos antes do meio de junho. Se você quer uma visão otimista, bota otimista nisso, mas muito otimista,
A gente pode falar de julho. Julho. Otimista. Estou otimista para a gente voltar. Tá? Em julho. Eu, Cláudio. Baseado em que dado? Nenhum. É o que eu vejo e acho que é por aí. Tá? Então, eu, na semana que vem, eu vou fazer proposta de redação. Não tem jeito. Tá? Eu vou enviar para vocês proposta de redação. Eu vou criar algum mecanismo para que vocês produzam. Porque não tem jeito. Tais situações, redação é escrita. Não dá para a gente, de forma alguma, pensar em outra maneira de fazer a redação com qualidade. Né? Deixa eu ver aqui alguma mensagem. Boa noite, Gabriel. Boa noite. Que bom, filho. Maravilha. Valeu, valeu mesmo. Então, antes de mais nada, na semana que vem eu trarei algum tema para vocês e aí eu vou trazer para... eu vou, de alguma maneira, colocar algumas diretrizes como nós faremos essa produção de texto. Até porque eu ainda pouco avaliei vocês fizeram uma ou outra redação, fizeram uma redação, até está comigo aqui, até era legal de mandada evolutiva, mas eu preciso ver como vocês estão, né, na redação. Já tem aí, fala-se um possível adiamento da prova do Enem, de data. Eu acho que eles vão segurar ao máximo a data que está sendo prevista, que é final de outubro, início de novembro. E assim, no mais, mesmo que eles adiem, eles vão adiar isso, sei lá, dezembro. Não aconteceu o Enem esse ano, eu acho muito, muito difícil. Muito difícil mesmo, tá? Muito difícil não quer dizer impossível, sei lá, né? Eu não mando no Ministério da Educação, então eu não posso assegurar isso. No mais, sobre redação, eu encerro hoje com a separação silábica. Pergunto a vocês, só para a gente dar prosseguimento, ainda tem essa reunião de Zoom, ainda tem tempo aqui, deve ter uns 45, sou péssimo de... Deve ter uns 10 minutos. Não, deve ter mais de 10 minutos. Não, deve ter 10 minutos mesmo. Não, são 40 minutos. Não esquece, aí não importa. Eu vou começar a falar de literatura. Mas tem alguma dúvida aí, galera? Não, não. Sim, senhor Arthur. Tu é o cara que é o porta-voz da galera. Então, eu vou partir para literatura. Cadê a literatura aqui? Separação. Deixa eu abrir aqui. Não quero compartilhar isso, não. Cadê o raio da minha aula de literatura? Deixa eu abrir aqui o arquivo. Estou vendo aqui o menu, né? Beleza. Deixa eu só abrir aqui, achei que estava... Achei que estava aberta a aula de literatura, mas não está não. Vou abrir aqui rapidinho. Um segundo só, rapidinho mesmo. Vou botar aqui. Barroco é arcadismo hoje. Aqui para a gente começar a nossa brincadeira. Show. Já vou compartilhar. Cadê a gente? Aqui. Arcadismo, achei. Então vamos lá. Hoje foi trio. Gramática, redação e literatura. Coisa linda. Falar da escola Arcade, ou chamado arcadismo. É uma escola que eu particularmente não curto muito, que não quer dizer absolutamente nada. Só gosto pessoal mesmo. Barroco, acho até maneirinho, né? Gregório de Matos era um cara divertido. Já arcadismo é uma parada que uma escola que eu acho meio chata, mas não tem jeito, a gente tem que ver. Já caiu questão do Enem sobre arcadismo, Paulo? Já caiu. Já caiu questão do Enem sobre arcadismo, né? E
As mensagens aqui. Ai, ai. E é importante, o Enem é uma caixinha de surpresa, né? Não tem muitas questões de arcadismo, né, caindo na redação, na prova, mas é importante. Vamos lá. O que é o arcadismo? O movimento tem características reformistas, ok? Pois seu intuito era o de dar novos ares às artes e ao ensino, aos hábitos e atitudes da época. A aristocracia em declínio viu sua riqueza esvair-se e dar lugar a uma nova organização econômica liderada pelo pensamento burguês. Então, a gente tem a extensão da burguesia. Não vou entrar em aula de história, é só apenas situá-los no que diz respeito a contexto histórico para entender por que aqueles cidadãos escreviam daquela maneira. Né? Sempre por esse prisma. Ao passo que os textos produzidos no período convencionado de quentismo sofreram influência direta de Portugal e aqueles produzidos durante o Barroco, da cultura espanhola, os do arcadismo, por sua vez, foram influenciados pela cultura francesa, devido aos acontecimentos movidos pela burguesia que sacudiram toda a Europa e o mundo ocidental. E o Brasil teve um momento da história do Brasil que ele quis ser França, né? Tem essas coisas. A gente sempre, brasileiro, tem sempre essa questão de querer ser algo e ao invés de pensar, ainda mais na época do Brasil colônia, né? Mas a colonialidade, ela termina quando a gente é declarado, né, um país independente, mas o colonialismo, né, ele nunca, até hoje, permanece. A gente quer sempre ser igual ou imitar alguma coisa ao invés de olhar para a gente, que a gente tem muita coisa, muita riqueza. Então, o arcadismo é das escolas literárias brasileiras, ela é a terceira escola, nós já vimos o quentismo, vimos o barroco, e estamos na terceira escola, a partir do momento que a gente entende o descobrimento do Brasil em 1500, com o quentismo. E o arcadismo ele é realmente uma escola diferente do que era o quentismo. O quentismo, como eu já falei, a gente não entende nem muito bem como uma escola, mas o marco inicial de alguma coisa produzida em termos de escrita no território recém-descoberto do Brasil. O barroco já vem com um pouquinho mais de personalidade, apesar da alta influência europeia, sobretudo espanhola, por conta da grande Inquisição espanhola. Já bati um papo sobre isso. E aí temos a terceira escola, que é o arcadismo. Vamos passar aqui o slide. Deixa eu pegar meu ponteirinho, que faz falta. Tá, ok. Vou só abrir aqui o ponteiro, que eu me perco. Aqui, achei. Bem, só para se ligar, estou vendo aqui no meu marcador, faltam um pouco mais de 6 minutos para encerrar essa reunião. Então, básico. Você cortado aí no meio da explicação, a gente retoma com outro link para finalizar. Tá? Só para a gente ficar combinado. Segundo o crítico Alfredo Bose, seu livro História Concisa da Literatura Brasileira, o Alfredo Bose é referência para estudo de literatura, vocês não precisam ler, mas para a gente que é professor, é uma literatura obrigatória. Houve 2 momentos do arcadismo no Brasil. A gente tem o primeiro momento poético, que tem retorno à tradição clássica, com a utilização dos modelos e valorização da cultura, eu ia falar da valorização da cultura, sim, que vai valorizar a cultura greco-romana, sobretudo a grega, a valorização da natureza e da mitologia, a mitologia greco-romana mesmo, né? Os seus deuses, Apolo, Minerva e por aí afora, e o ideológico, que é influenciado pela filosofia presente no iluminismo. Nesse momento, a Europa está efervescente na questão do iluminismo, né? E aí a gente tem o iluminismo, os questionamentos sobre a igreja, né? Sobre Deus, igreja e por aí fora, os abusos da nobreza e do clero, né? Porque a gente vivia aqueles momentos de feudalismo, etc. Então você sempre tem aqueles abusos de poder, não que eles tenham terminado nos dias de hoje. Mas a gente tem a questão poética e a questão ideológica. Né? O poético com a valorização do clássico, o retorno à tradição clássica, e o ideológico por conta do iluminismo. Os principais autores desse período, Brasil,
é o Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Basílio da Gama, Santa Rita Durão. Santa Rita Durão é um caso engraçado, porque Santa Rita Durão, quando você vê Santa Rita Durão, você imagina uma mulher, e não era. Já já a gente fala sobre ele. No Brasil, o ano convencionado para o início do arcadismo é 1768, quando houve a publicação de obras, é o nome do livro, da obra, é obras, do poeta Cláudio Manuel da Costa. Importante, sempre que fala de data, eu sempre quero que vocês não fixem isso como algo primordial. Porque, na verdade, nenhuma escola literária ela termina exatamente num dia e no outro dia, outro. O dia, sei lá, dia 19, 18 de maio de 1768, terminou o Barroco, em 19 de maio de 1768 começou o arcadismo. Não, são momentos de transição. Né? O Barroco vem, em determinado momento o Barroco começa a misturar com a tendência arcade. Vai chegar um momento, então, que as primeiras produções arcadistas terão traços barrocos, aí a ruptura, só arcadismo, e no final do arcadismo já começa a ter influência do romantismo, que é a escola seguinte, até o romantismo ter sua própria característica. Então é sempre assim, é uma transição e pode durar até anos, mas a gente precisa, para registro histórico, um ano. Então 1768 é o ano que a gente usa, escala convencionado, como início do arcadismo no Brasil. Enquanto data histórica, a gente tem que ficar atento que 1768 a família imperial ainda não chegou ao Brasil, a independência está longe, então muitas outras datas nada a ver. A gente é muito colônia mesmo. A Arcádia Ultramarina, o que seria isso? Trata-se de uma sociedade literária fundada na cidade de Vila Rica. Não sei se vocês vão lembrar, mas por conta das capitanias e outras coisas básicas, os centros de importância no Brasil, eles migram. Se você pensar na escola barroca, eu falei de Bahia. Bahia era o grande centro ali, onde chegavam, lamentavelmente, era o grande porto dos escravos, né? Chegados navios negreiros, etc. No arcadismo, já estão descobertas as riquezas de exploração das minas em Minas, a exploração de Minas, aonde em Minas Gerais, por isso o nome de Minas Gerais. Então, a grande efervescência de grana era Minas Gerais, aí trazia toda a parte também de cultura para lá. Nesse período arca, a gente vai ter a presença também do um herói nacional Tiradentes, né? Que é lá da Confidência Mineira. Nós veremos isso em breve. A gente passa em 1808 com a chegada da família real ao Brasil, desembarca no Rio de Janeiro, aí o Rio de Janeiro passa a ser o centro de tudo, de 1808 até 1950, que é a fundação de Brasília, ou algo parecido por aí, eu não lembro exatamente. Não, a fundação de Brasília é mais para cá, 1970. Enfim, está me faltando agora um pouco da lembrança da história. Mas não é aula de história, vamos lá. Os membros adotavam pseudônimos. É muito característico do arcadismo o uso de pseudônimos. Isto é, nomes artísticos de pastores cantados na poesia grega e latina. Grega da Grécia, latina Roma. Tá? Por isso que eu falei modelo artístico greco-romano. Por isso, alguns principais nomes do arcadismo brasileiro publicavam suas obras com nomes inspirados na mitologia grega e romana. Então, é muito comum nós vermos não o determinado autor, mas um pseudônimo dele com essa pegada greco-romana. Bem, falta menos de um minuto, então, para a gente não encerrar aqui no vácuo, vou aproveitar e dar um pause aqui, a gente encerra e retoma a outra já no slide seguinte, tá bom? Então, vamos fechar esse pagode aqui para a gente ir para o outro, tá bom?